quando eu descobri que eu fiquei doente, eu não me tratei. Fiquei 4 anos sem me tratar. Eu não aceitei fazer tratamento, não queria tomar remédio. Aí quando eu tive o segundo surto, eu falei, beleza, vou tomar. Tomei. Me separei no mesmo ano. Então eu fiquei 2 anos na casa. Eu voltei pra casa da minha mãe, olha só. Voltei pra casa da minha mãe. Fiquei 2 anos praticamente dentro de casa. Primeiro porque o Avonex me deixou em casa, porque eu pegava todo tipo de infecção possível e imaginária, não conseguia ir pra lugar nenhum, que eu passava mal. E depois porque eu comecei a estudar EM. Eu fiquei psicopata em estudar sobre esclerose múltipla, sobre cérebro, sobre sistema imunológico, sobre alimentação. Eu fiquei louca, sério mesmo. Fiquei 2 anos sem sair, sem namorar, sem encontrar meus amigos, sem fazer nada. Eu só estudava esclerose múltipla e ficava em casa. Era, tipo, o meu objetivo era descobrir como que eu ia combater isso, entendeu? Tipo, eu queria conhecer o meu inimigo de todas as formas que eu pudesse, assim. De todas as formas. Eu tenho uns livros lá em casa, minha mãe fala, na época minha mãe falava, Paula, você parece médica. Eu acordei um dia pra ir pro restaurante, sentindo meu colo queimando, uma sensação esquisita na pele. Eu falei, gente, isso aqui tá queimado. Eu mostrava pra ele, falava, tá vermelho, eu tô com alguma alergia. Eu dormi, acordei no dia seguinte já com o corpo inteiro tomado dessa sensação. E aí começou um formigamento, o corpo todo, do pescoço pra baixo. Aí eu liguei pra ela e falei, olha, Paula, você precisa ir procurar um neurologista, isso tá te acontecendo, é neurológico e, enfim, eu vou te indicar e tal. Aí a gente ligou pra uma outra médica, tal, que acabou indicando o médico que eu fui. Na terça-feira eu já tava sem equilíbrio, perda de força muscular, eu já tava do pescoço pra baixo. E minha mãe me ajudando a caminhar, e a gente foi pro médico, e aí cheguei lá, ele falou, olha, ele já me examinou, ele falou, olha, a probabilidade do que você tenha é esclerose múltipla, mas eu preciso fazer uns exames antes. Fiz os exames, deu 8 pontos de inflamação no cérebro e uma mancha na minha medula. E aí ele falou, Paula, você precisa ser internada, daqui de lá eu já fui direto pra ser internada. E aí fiquei fazendo toda uma batelada de exames, fiquei uma semana no hospital, tomei corticoide pela veia, que é pra desinflamar. E aí veio o diagnóstico, você tem esclerose múltipla. E eu lembro que naquele momento eu falei, não. Né? Foi esclerose múltipla, que diabo é isso, né? Eu falei, tudo bem, quando que eu vou melhorar, né? Ele falou, não sei. Eu falei, cacete de agulha, né? Eu falei, e agora o que vai ser da minha vida, né? E aí eu, naquele momento, eu falei, meu, não é possível, isso não é meu, não vai ser assim, não é possível. Parecia que tinha entrado um vácuo dentro de mim, assim, mental. Eu falei, não é possível. E eu tinha muita coisa pra fazer mesmo, assim, efetiva, de trabalho. Eu falei, como assim? Como que eu vou ficar parada? Quanto tempo eu vou ficar parada? Porque pra mim eu ia voltar, né? Na minha cabeça não existia a possibilidade de eu não voltar. Eu não sabia o que era esclerose múltipla, nunca tinha ouvido falar nisso. E aí, começou a voltar aos poucos. Eu fui pra um sítio em Atibaia, que minha mãe na época era casada com um cara que tinha um sítio em Atibaia. Eu fui pra esse sítio. Fiquei lá me recuperando. O próprio médico tinha me indicado, faz yoga, né? Tipo, num sentido de relaxamento. Só que o yoga que eu fui fazer é super forte. Então serviu como uma baita fisioterapia pra mim no final das contas, entendeu? E esse cara salvou minha vida, porque eu poderia falar, olha, a gente não faz, entendeu? Sim, vai procurar outro lugar. E aí fiz o yoga, me ajudou, enfim. Aí minha vida foi rasgada pela primeira vez no meio, na segunda. Porque o yoga mudou minha vida, assim, em vários sentidos. Eu aprendi a comer, eu aprendi a meditar, eu aprendi a respirar, eu aprendi a me centrar, eu aprendi a estar presente em dados momentos que eu não estava. Me organizei um pouco melhor. O yoga me trouxe, assim, um universo muito maravilhoso. E aí eu comecei a entender o que era comer de verdade, enfim. E foi aí que eu comecei a tentar cuidar um pouco mais de mim. Mas ainda assim, aí o que acontece? Demorei uns 8, 9 meses e voltei. Nunca eu entendi o esporte como hoje eu entendo. Com disciplina, como qualidade de vida mesmo. Pra mim era uma diversão porque eu sempre fui muito agitada, muito ativa e eu queimava a minha energia ali. E aí depois eu descobri o quanto num processo de reabilitação o esporte, tipo, te salva. A yoga me salvou, entendeu? A bike, eu tomava Avonex, tomava o remédio que eu tomava, passava super mal, e eu pedalava e passava tudo, entendeu? Era muito louco, assim. E eu, quando comecei a fazer esporte, o meu primeiro esporte pós-surto era andar em volta da mesa de jantar da minha mãe. Que ela tem uma mesa grande, eu falei, cara, eu tenho que ficar ativa de alguma forma. E eu não conseguia andar, então na mesa eu segurava nas cadeiras, porque aí eu conseguia andar, entendeu? E eu falei, cara, porque o médico falou, eu falei, mas eu vou poder continuar fazendo esporte? Primeira pergunta, né? Ele falou, não, agora não tem como, né? Você tem que parar a atividade física por um tempo. A gente idealizou junto. E aí o canal Qualidade de Vida também. A gente, enfim, veio de tudo que eu aprendi todo esse tempo. Então, pra mostrar que existe vida após EM. E que independente da situação que você se encontre, você consegue se adaptar. Se aquela é a sua realidade pode ser a mais
horrorosa possível pra você, porque você imagina, tá? Você pensa, não queria estar assim de jeito nenhum, tudo. Você não tem como fugir, ou você se mata, né? Ou você encara. Então, assim, se você tem condições de encarar aquilo, você tem condições de sobreviver com aquilo, de alguma forma. Você pode, aí vai da tua escolha, né? Sofrer ou não. E, assim, tem pessoas que estão em situações muito piores, e que sorriem, e que vivem. Né? E depoimentos de pessoas, e pessoas falando de toda a desgraça que envolve a EM, porque realmente existe um lado muito duro da EM. Tá? Não tô aqui falando que é maravilhoso, pelo contrário, é uma baita luta. Mas você pode enxergar isso de uma forma ou de outra, né? Você pode seguir para um caminho ou para o outro.